você enfrentou algum tipo de dificuldade de resistência para conversar, por exemplo? Porque outra situação complicada para o jornalista é quando você tem que abordar uma pessoa, por exemplo, que acabou de perder tudo, acabou de perder a família, né, a casa, e você também tem que ali ligar o modo frieza, digamos assim, né? Me falta uma palavra melhor, mas para poder trazer aquele relato e usar como mensagem para noticiar, para fazer o trabalho. Como foi isso para você? A gente esbarrou em pessoas que não queriam falar. Eu lembro de um homem que estava carregando as coisas pela segunda vez para fora de casa, porque teve aquele primeiro pedido de evacuação, a água subiu, depois no meio da semana a água caiu um pouco e a gente via um movimento das pessoas tentando voltar, mesmo com a água na altura da janela, ainda não era baixa, mas tentando voltar para ver se tinha sobrado alguma coisa. As pessoas querem ver, né, o que sobrou da casa delas. Acho que é muito, dá para entender. E aí veio naquele dia um aviso falando, olha, o Guaíba pode superar o pico da última enchente. Então mandaram sair de novo. E eu tentei abordar algumas pessoas bem no momento da evacuação. E eu ouvi as pessoas falando assim, eu não tenho condição de fazer isso agora, eu estou evacuando a minha casa pela segunda vez. Você quer falar comigo enquanto eu estou aqui carregando o que sobrou? E a gente entende, porque a gente tenta se pôr no lugar, né? Eu gostaria que me perguntassem como está sendo sair da minha casa pela segunda vez depois que eu já perdi tudo. Então, é claro, a gente quer falar com as pessoas, quer mostrar para os outros, né? O jornalista tem essa vontade eu preciso mostrar, porque quando a gente chega lá, a gente percebe que pela TV é difícil de entender, Sim. de dimensionar. Então, quando você chega lá, você tem essa vontade absurda de entrar o máximo que você puder na água, entrar dentro da casa das pessoas e falar, olha, isso que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus, alguém presta atenção. Mas nem sempre dá. Mas, por outro lado, muita gente também disposta a falar e falando obrigada por estarem mostrando. Então, vai muito do sentimento da pessoa ali. E acho que a gente não pode brigar com isso. A gente fez muitas entradas ao vivo. Então, teve entradas ao vivo que eu tinha várias pessoas passando e eu não consegui um. Ninguém quis falar. E aí eu explicava a situação no ar. Olha, isso, o pessoal está num momento complicado. E teve momentos em que as pessoas topavam falar, choravam no ar. Tem gente que entende como um desabafo, né? Estou sendo ouvido, né? Meu Tem. problema está sendo visto, né? Eu lembro de a gente acompanhou o resgate do pai, a mãe e a filha, a Alice. Ela estava saindo com 2 bonecas. Eu lembro porque ela saiu com as 2 bonecas do barco, assim. E quando a gente estava com um produtor, o Pedro, enquanto eu falava ao vivo, ele tentou fazer uma pré-conversa ali para ver se eles vinham. E o pai veio, e a menininha também. E ele falou, obrigada por mostrar a dor do povo gaúcho. Então, tem os dois lados e é o que a gente falou, os dois são entendíveis, né? Dá para entender os dois lados. A gente tenta fazer o máximo possível para mostrar, mesmo que alguém não queira falar, e para se conter. Esse foi um dia que, para mim, foi muito difícil. Esse de um outro senhor, o Olivério, e o seu Anilton, que eram pessoas que estavam pagando o armário ainda, e o armário estava perdido, ou que criaram, ele falavam a minha avó, minha filha, minha mãe, todo mundo criado nessa casa, e as pessoas falam, tô sem chão, e aí a gente tem que ligar esse... Para mim vou tentar terminar aqui o máximo que eu puder, sem chorar, porque... Tem isso também. Porque dá vontade de chorar, mas eu tento sempre pensar, aquela pessoa que precisa do meu apoio, e não o contrário. Então, tentar segurar e o momento de chorar, pelo menos pra mim, costuma ser no hotel. A gente chora no travesseiro depois. Na hora de ir embora. Tem que ligar o modo operacional. É isso. E, capitão, você tem uma mensagem para deixar porque você deixou ali as pessoas treinadas. Eu imagino que muitas das pessoas que foram salvas treinados por você pessoalmente. Você tem uma mensagem para deixar, tanto para quem é salvo, para quem está ainda nessa situação tão agonizante, sobre tudo que você viveu e sobre o panorama que a gente espera aí para o futuro, que é a resolução, porque a gente sabe que, assim, uma tragédia, na verdade, ela tem muitos desdobramentos, né? Ela tem o que a gente está vivendo agora, que é o olho do furacão, e depois que o furacão passa. O que acontece? Logo depois do resgate do cavalo, do caramelo, né? Que chamou muita atenção,
Então as pessoas vinham, né, e falavam: "Ah, parabéns, vocês são heróis", naquela conversa toda para bombeiro. E aí o meu comandante, o Major Barufaldi, ele falava uma coisa que eu acho muito interessante, ele falava assim: "Não, não, nós não somos heróis. Heróis são aquelas pessoas que estão lá na água, na enchente, perdendo suas casas, perdendo suas famílias, tendo que ter força não sei da onde para recuperar tudo, para começar a reerguer uma casa, reerguer todo um estado, né?" Então essas pessoas são realmente heróis, né. Então a mensagem que eu queria passar, né, a nível de Brasil, é realmente voltar os olhos para essas pessoas, principalmente no pós-tragédia, né. A gente não tem a mínima noção de quanto tempo vai demorar para voltar a se normalizar, se normalizar, né. Sem contar o que já ficou na cabeça dessas pessoas e que vai ficar por tanto e tanto tempo. Então, tudo que for possível, né, que a gente consiga fazer de apoio, pensamentos positivos, né, cada um na sua fé, e até através de doações mesmo diretas, realmente o façam, porque eu estive em loco lá, né, realmente a situação não tá, tá bem longe de tá razoável, assim, tá muito complicada, e eu espero de coração que eles consigam reconstruir o mais rápido possível, né, com menos sofrimento, que é um povo realmente muito resiliente, né.